Bem, me chamo Beatriz Passos e meu grupo irá apresentar sobre o capítulo 6, que fala sobre o direito da propriedade, e o capítulo 7, que aborda o direito de sucessão. O grupo é composto por mim, Beatriz Passos, Daniele, Chayane, Maria Eduarda, Ian e Wellington. Para começar a tratar sobre o capítulo 7, gostaria de deixar claro que os princípios e as leis em que os antigos se baseavam não são das atuais gerações. Existiam raças que nunca chegaram a instituir a propriedade privada, e outras a fizeram, porém em um longo prazo e com grande custo. Portanto, para afirmar que a terra pertencia a si mesma era um problema de certa complexidade. Diferentes povos denominavam diferentes direitos sobre a terra. Os tártaros, eles admitiam que tais direitos se aplicavam apenas ao rebanho, e não ao solo. Já os antigos germanos afirmavam que a terra a ninguém pertencia. Logo, eles eram proprietários da colheita e não da terra. Distinto dos demais, a Grécia e a Itália, desde muito tempo, reconheceram e praticaram a propriedade privada, enquanto os que não a reconheciam concediam ao menos direito à colheita produzida na terra. Gostaria de ressaltar que, para os gregos, seus cidadãos teriam que reunir e consumir suas colheitas em comum. Então, o indivíduo não tinha direito absoluto aos frutos, mas tinha sobre o solo. A religião doméstica, a família e o direito de propriedade estavam fundados e solidificados na sociedade grega e itálica. Tendo a ideia de que a propriedade privada fazia parte da própria religião, cada família possuía seu próprio lar junto com seus antepassados. O lar era tido como um símbolo da vida sedentária, pois o Deus da família desejava uma morada fixa. Quando construído um lar, era esperado que a família permanecesse no mesmo local até a sua última geração, ou, a não ser que por dura necessidade, tivessem que se mudar. Já que o lar, os deuses e a religião eram privados para cada família, os antigos não possuíam uma vida em comunidade. Como exemplo, cito que até mesmo o casamento entre duas famílias distintas não resultava na união entre as duas, e sim a criação de uma nova. Como os antigos não planejavam abandonar suas terras, era esperado que se construísse um domicílio para abrigá-los. E essa moradia deveria ser não só para a duração da vida de um só homem, mas de sua família e suas futuras gerações. A casa era um templo para os deuses. Logo, a família era considerada senhora e proprietária da mesma, tendo a divindade doméstica assegurando este direito. Ao possuir seus antepassados repousados em suas propriedades, o túmulo possuía grande significância para se afirmar que a terra pertencia a certo indivíduo, pois a família se apropriava da terra ao enterrar seus mortos nela, visto que o culto aos mortos deveriam proceder-se ao banquete fúnebre, que deveria ser realizado no túmulo de seus antepassados. Tanto na vida quanto na morte, a religião doméstica separava cada família das demais, o que também se aplicava ao túmulo de seus ancestrais. Então, a lei romana garantia que se uma família vendesse a propriedade que se encontrava o túmulo de seus ancestrais, os mesmos permaneciam proprietários do túmulo, permitindo o acesso ao campo e cumprir as cerimônias do culto. Passo agora a palavra para a Jaiane, que irá dar continuação. Olá, meu nome é Jaiane e eu irei dar continuidade à explicação da Beatriz ao capítulo 6 sobre o conceito de direito de propriedade. Na maior parte da sociedade primitiva, foi por meio da religião que se estabeleceu o conceito sobre direito de propriedade, sendo Deus o proprietário primitivo que continha o poder de criação e designou ao homem sua propriedade como sua moradia fixa para toda a vida. Se acreditava que cada domínio, ou seja, propriedade onde se estabelecia moradia fixa, era velada por uma divindade doméstica. Existiam regras para demarcar o perímetro de sua propriedade, sendo ela uma demarcação feita por alguns pés de largura. Essa demarcação jamais poderia ser ultrapassada, pois cada demarcação era considerada sagrada. Em um dia do mês, uma vez ao ano, o patriarca da família realizava uma cerimônia que consistia em oferecer sacrifícios e cantar hinos a antepassados falecidos que estão sepultados em sua propriedade. Invadir o campo de uma família era considerado um sacrilégio horrível
e o autor de tal ato receberia um castigo severo por deuses infernais. Desta maneira, a religião ensinou ao homem a se apropriar da terra e lhe assegurou o direito de posse sobre ela, sendo naquele período proibida a sua venda. O direito sobre a terra era estabelecido pelo Deus doméstico, sendo o indivíduo apenas o morador e os antepassados, mortos e futuros membros da família os verdadeiros donos. Segundo a lei das 12 tábuas, a venda do campo seria permitida, mas a posse do túmulo seria inalienável, sendo para sempre posse da família. Segundo a lei das 12 tábuas, não era permitido confiscar terras como forma de pagamento, sendo que o homem responderia às suas dívidas, mas não a terra, pois a terra é inseparável da família e sagrada. Era mais fácil se escravizar um homem do que lhe tirar a posse de suas terras. Portanto, o direito de propriedade naquele período era inviolável e superior a tudo. Agora eu passo a explicação para o Wellington para iniciar a explicação sobre o capítulo 7, Direito de Sucessão. Oi, meu nome é Wellington Gilvan e agora a gente vai entrar no capítulo 7, Direitos de Sucessão. O meu tema é Natureza e Princípios do Direito de Sucessão entre os Antigos. Como já foi explicado, o culto e a propriedade são o centro da religião dos antigos. Então, quando o líder do culto morre, deve haver uma sucessão para continuar o culto. O culto da família e a propriedade são duas coisas que devem se manter sempre juntas. Essa era uma das leis mais rígidas de todas. Então, se você não era do culto, não tinha direito à propriedade. E se você não era da propriedade, não tinha direito ao culto. Um não pode existir sem o outro. E os bens e o culto de uma família são inseparáveis. Agora que sabemos que os bens e o culto são inseparáveis, vamos entender quem será o herdeiro. Como se trata de um culto hereditário, o sucessor será o filho mais velho, a não ser que o mais velho fosse uma mulher, aí passaria para o segundo mais velho. E essa sucessão é obrigatória, ele não poderá recusar, sem contar que ele foi treinado a vida toda para liderar o culto da família, após a morte do pai. Oi, meu nome é Daniele e eu vou dar continuidade com o tópico o filho herda e não a filha. Bom, aqui que as leis antigas, elas começam a parecer estranhas e bem injustas, já que descobrimos que no direito romano, a filha ela não herda do pai caso ela já for casada, e que no direito grego ela não herda em nenhum caso. Bom, quando vemos essas leis, parece que estamos muito longe da nossa justiça, mas temos que levar em consideração que naquela época as leis elas não eram decorrentes da razão, da lógica ou até do sentimento de equidade, mas das crenças e religiões que aqueles homens levavam com eles. Bom, como citado anteriormente pelo Wellington, não podia adquirir a propriedade sem o culto, e nem o culto sem a propriedade. Então, só se recebia a herança ao se conformar com a realização do culto, que era passada de homem para homem na família. E a filha ela não era considerada apta para continuar a religião paterna, porque quando ela se casasse, ela teria que renunciar ao culto do pai para adotar do esposo. E se por acaso um pai deixasse os seus bens à filha, a propriedade seria separada do culto, o que é admissível na religião deles, porque segundo aquela regra que eu falei anteriormente, a propriedade e o culto têm que andar juntos. Então é por esse motivo que a religião proíbe a filha de herdar do seu pai. Outro princípio, obedecido tanto pelo povo da Grécia e de Roma, é que após a morte do pai, os irmãos devem dividir entre si o patrimônio e então ficarem responsáveis, eles ficam responsáveis por dotarem as suas irmãs ou a sua irmã, o que prova mais ainda que elas de nenhuma maneira tinham a sucessão paterna. E quanto mais nos afastamos da época de Justiniano para as épocas mais antigas, mais a gente se aproxima de uma época que proíbe as mulheres de herdar algo de seu pai em alguma circunstância.
dando então a filha uma situação muito inferior à do filho. Bom, já na legislação ateniense, visava também que a filha não herdaria nada, mas assegurava que ela se casaria com um herdeiro. E vemos que o direito antigo ateniense, para se conformar com a religião, e muitas vezes ela desconhecia a natureza, como por exemplo, quando um pai tivesse uma filha única, se ele morresse sem haver adotado alguém, o antigo direito exigia que o parente mais próximo herdasse, mas esse herdeiro tinha a obrigação de casar a filha. E era nesse contexto, nessa virtude, que o casamento do tio com a sobrinha era autorizado e até mesmo exigido por lei. E observação, se caso essa filha já estivesse casada, ela deveria deixar o marido para se casar com o herdeiro do pai. E isso também servia para o herdeiro. Se ele já estivesse casado, ele deveria se divorciar da mulher para se casar com a parenta. Bom, e aí a necessidade de satisfazer a religião, combinada com o desejo de salvar os interesses das filhas únicas, fez com que se encontrasse outra solução. Sendo essa solução, casar a filha e encarregá-la de ter um filho, e então fazer esse neto seu próprio filho. E assim continuaria a descendência pela filha. E tudo essa solução, tudo isso, só confirma que a filha ela não teria nenhum direito de herdar algo de seu pai. Aqui quem fala é o Rian, e eu vim apresentar sobre o direito à sucessão. Sucessão colateral. Um homem morria sem filhos. Para saber quem era o herdeiro de seus bens, bastava procurar quem devia ser o continuador de seu culto. Era-se parente porque se tinham o mesmo culto, um mesmo lar originário, os mesmos antepassados, mas não se era parente pelo simples fato de se ter a mesma mãe. A religião não admitia parentesco pelas mulheres. Falta de descendentes tinha por herdeiro o irmão e não a irmã, os filhos do irmão e não os da irmã. Em falta de irmãos e de sobrinhos, era necessário remontar a série de ascendentes do defunto, sempre na linha masculina, até que se encontrasse um ramo que se houvesse destacado da família por um varão, e assim sequencialmente iria passando de varão para varão. O antigo direito romano especificava ainda que o sobrinho herdava do patrus, isto é, do irmão de seu pai, e não herdava do avúnculos, isto é, do irmão de sua mãe. Oi, meu nome é Wellington Gilvan e eu vou falar sobre os efeitos da emancipação e da adoção. Emancipação. Quando o filho se emancipa, ele é excluído do culto do pai e, sendo assim, perde direito na herança do pai. Já na adoção, o filho adotado, por sua vez, era introduzido no culto e, sendo assim, tinha direito na herança da família adotiva e não mais acesso à herança da família biológica, pois uma pessoa não poderia ter dois cultos ao mesmo tempo. E para voltar para a herança da família biológica, ele deverá abandonar o culto e heranças da família adotiva e deixar um filho caso a sua saída extingua o culto da família adotiva. Mas esse filho não poderá herdar do pai, pois não faziam mais parte da mesma família e nem do mesmo culto. Eu sou o Rian e eu vim apresentar Direito à Sucessão, capítulo 5. O testamento, a princípio, não era conhecido. O direito de testar, isso é, de dispor dos próprios bens depois da morte, para deixá-los a outros que não o herdeiro natural, estava em oposição com as crenças religiosas, que eram o fundamento do direito de propriedade e do direito de sucessão. Ligada à família, ela se transmitia do morto ao vivo, não de acordo com a vontade ou escolha do morto, mas em virtude de regras superiores que a religião havia estabelecido. Platão, em seu Tratado das Leis, que em grande parte nada mais é que um comentário sobre as leis atenienses, explica com muita clareza o pensamento dos antigos legisladores. Meu nome é Daniele e eu vou finalizar falando sobre o último tópico
da antiga indivisão do patrimônio. Bom, nesses tempos antigos, nós tivemos instituições que provavelmente reinaram por muito tempo e que acabaram influenciando muitas sociedades, com a divisão do patrimônio com uma espécie de direito de primogenitura. Bom, a velha religião, ela estabelecia diferença entre os irmãos mais velhos e os mais novos, pois eles diziam que os filhos mais velhos, eles foram gerados para realizar os deveres com os antepassados, já os outros nasceram por amor. Então, o filho mais velho, após a morte do seu pai, ele era responsável por presidir tanto as cerimônias do culto, oferecer os banquetes fúnebres e pronunciar as fórmulas das orações. Isso é afirmado em um velho texto das leis de Manu, que dizia: o mais velho toma posse de todos os patrimônios e os outros irmãos vivem sobre sua autoridade, como viviam sob a autoridade paterna. O filho mais velho é que solve a dívida dos vivos com os antepassados e, portanto, deve herdar tudo. E essas crenças religiosas, elas valiam para o direito grego, hindu, ateniense e talvez estivesse presente em Roma, mas não temos provas concretas para afirmar isso. Bom, e para finalizar, é necessário que a gente entenda que o direito de primogenitura ela não era uma expoliação dos irmãos mais novos em proveito dos mais velhos. Segundo o pensamento deles, não era nada mais que o gozo de bens comuns para todos os irmãos sob a autoridade do mais velho.